Graça e paz, amados. Que bom estar com você nesse dia. Nós estamos já ao longo de mais de um mês trabalhando uma série toda especial que é a série A Esperança que Você Precisa. E hoje eu vou encerrar essa série trazendo uma palavra ao seu coração, uma palavra que vai dar a você direcionamento, que vai dar a você esperança, que vai lhe encher daquilo que Deus está falando nos céus sobre essa geração. Eu quero que você, junto comigo, abra o texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Esse texto nós temos usado como base ao longo desse mais de um mês que estamos trabalhando essa série tão maravilhosa. E hoje, falando de esperança, eu quero falar sobre a esperança que você precisa para prosseguir. Vamos ler o texto então? Provérbios 23, 18 diz: certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Amém, queridos? Esperança para prosseguir. Nós estamos vivendo um tempo muito peculiar, um tempo muito único sobre as nossas vidas, onde muitas pessoas já perderam a esperança do futuro. Outros deixaram de sonhar com aquilo que ao longo de toda a sua vida planejaram, outros tiveram de forma abrupta que deixar de ter esperança. Aqueles que perderam a vida não mais terão esperança, não mais terão um futuro. Mas nós estamos vivos, nós estamos aqui. E nós não podemos perder aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu sei que é difícil falar disso nesse tempo, porque nós estamos acostumados a ver as pessoas se lamuriando, reclamando, vivendo de forma enlutada, e nada contra aqueles que estão sofrendo o seu luto por suas perdas, que isso tem que ser vivido. Não falo dessas pessoas, mas eu falo daqueles que não perderam nada nem ninguém, mas estão em clima de morte o tempo todo, como se não houvesse mais vida, como se não houvesse mais futuro. Então, para que nós possamos ter a esperança para poder prosseguir, é necessário que essa esperança venha de Deus sobre as nossas vidas. Essa esperança não é produto da nossa imaginação, nem é produto daquilo que nós pensamos de forma correta. Não é apenas algo formado por nós, mas é algo que vem de Deus. Porque precisamos prosseguir. E para que essa esperança que vem de Deus nos motive a prosseguir, alguns princípios por nós devem ser vividos. Você sabe muito bem disso. Que a palavra não nos dá receitas prontas, não nos dá regras, apenas viva ou não viva. A palavra nos dá princípio. E esses princípios devem reger as nossas vidas. Eu quero falar sobre esses princípios esse dia com você. O primeiro princípio que eu quero que você entenda para que você possa prosseguir é que você deve prosseguir apesar das tristezas e circunstâncias. Mesmo diante de tudo que está acontecendo, eu sei que não é fácil. Eu sempre que eu penso nas pessoas que morreram, e eu falo isso lembrando de pessoas próximas a mim, porque às vezes você ouve um número no jornal e não passa de número. Mas quando isso acontece com alguém que você conhece, com alguém da sua família, com alguém que é seu amigo, com alguém que você conviveu por muito tempo, se torna muito mais real. Então, quando eu penso nessas pessoas que eu convivi e que se perderam nesse tempo de pandemia, é difícil você pensar em coisas boas ou falar de esperança. E quando você vai ao jornal e vê 26 mil mortes, você se oprime. Então, nós estamos vivendo essa realidade, mas a palavra continua a mesma. Deus não mudou, a palavra não mudou. A palavra continua poderosa, continua real, continua verdadeira sobre as nossas vidas. Deus continua o mesmo em nossa direção. Então é por isso que eu estou dizendo para você que apesar das tristezas, apesar das circunstâncias, nós temos que prosseguir. Em Romanos capítulo 9, versículo 1 e 2 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Apesar de ter todo esse peso da angústia nas nossas vidas, precisamos nos encher de esperança para continuar. O segundo princípio é prosseguir mesmo diante das dúvidas que essa jornada nos proporciona. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 diz: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que isso diz para nós?
que apesar das dúvidas que estão vindo ao nosso coração, e entendamos uma coisa, nós somos humanos. A dúvida vai vir, os pensamentos diversos virão, os questionamentos sobre tudo que está acontecendo, e muitos irão perguntar onde está Deus. É nessas horas que a palavra tem que ressoar mais forte no nosso coração. É nessas horas que a fé tem que ser viva, verdadeira e poderosa. Porque é essa fé que vai nos direcionar a viver acima dessa dúvida. Nós temos uma jornada, nós temos um princípio a viver, nós temos uma missão a cumprir. E nós não podemos recuar diante daquilo que o mundo nos impõe, diante daquilo que acontece ao nosso redor, diante dos problemas e circunstâncias que estão nos afligindo. Nós, nesses dias, temos que reafirmar nossa fé e continuar, prosseguir mesmo diante de decepções nos nossos relacionamentos. E a gente sabe que não é porque estamos em pandemia que nós somos decepcionados. Não, a vida é assim. Todos nós passamos, todos nós estamos passando, ou passaremos alguma situação onde nós nos sentimos decepcionados com quem estava ao nosso lado, quem estava convivendo conosco, seja uma amizade, seja um cônjuge, seja um noivo, seja uma pessoa do teu convívio no teu trabalho, na faculdade, porque nós estamos cercados de pessoas e por isso nós passamos por decepções. E pessoas, elas têm suas falhas, seus defeitos. Nós temos essas falhas. Talvez alguns não estejam hoje vivendo uma decepção que alguém lhe causou, mas talvez você hoje seja decepção a alguém. Talvez hoje você seja a pessoa que frustrou os sonhos de outra pessoa. Talvez você hoje seja a pessoa que decepcionou alguém que confiava e que esperava por você. Então, essa jornada, nós temos que entender que é preciso prosseguir, mesmo diante de decepções. Lá em Salmos 25:3 diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Queridos, geralmente nós somos decepcionados porque nós acabamos esperando demais por pessoas que talvez eles não possam suprir as nossas expectativas. Muitas delas sequer disseram que supririam as nossas expectativas. Nós criamos expectativas em cima das pessoas. E às vezes criamos expectativas enganosas e falsas. E vivemos por ela, e quando essas expectativas não são supridas, não são correspondidas, entramos em decepção e frustração. Então é hora de nós olharmos para o céu, porque o Senhor jamais nos frustrará. Ele é aquele que não vai nos decepcionar. É aquele em quem nós podemos confiar, ter esperança, acreditar que jamais falhará conosco. Somente o Senhor irá suprir o nosso coração nesse quesito. E nós iremos olhar para os relacionamentos, iremos aprender. Não iremos sair mais magoados, mais endurecidos, pessoas mais rancorosas. Pelo contrário, as nossas decepções e frustrações devem ser para nós uma experiência para crescimento, para que nós possamos nos relacionar ainda melhor com quem está ao nosso redor. Não isolar pessoas, não estigmatizar pessoas, não crucificá-las porque elas erraram conosco. Pelo contrário, amadurecer e prosseguir nessa jornada. Precisamos de esperança para prosseguir mesmo diante de injustiças sofridas. Eu sei, e eu sei que você também sabe disso. Não existe coisa pior do que você ser injustiçado, você ser condenado por algo que você não cometeu. Então é hora de nós superarmos toda e qualquer injustiça que tenhamos porventura sofrido, quer seja por acusações, quer seja por intimidações de outras pessoas, quer seja por redes sociais, se alguém falou algo de você, quer seja em meio a ciclos de amizade, se alguém criou algum tipo de conspiração contra você, ou se for apenas algo da sua imaginação, porque muitas pessoas são perseguidas na sua imaginação, irmãos. Há pessoas que se acham tanta coisa que elas criam perseguições onde não existiu. Talvez muitos de nós não estejamos passando por injustiças, mas talvez alguns estejam colhendo frutos dos seus atos injustos. É hora de você se autoavaliar também nesse tempo. Espera aí, o que eu fiz? Eu agi de forma errada com alguém? Eu plantei alguma coisa? Eu criei alguma situação? Ou eu de fato estou sendo injustiçado? É hora de você ir diante de Deus e se questionar, não para se condenar, mas para mudar, para ser alguém melhor, para ser alguém mais servo, mais cristão, para ser alguém mais perdoador, para ser alguém que também pede perdão. É hora de nós amadurecermos nessa jornada. Em Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão
satisfeitos. Fique firme. Toda injustiça diante do Senhor, ela é revogada, porque Deus é aquele que é o justo juiz. Se você se sente injustiçado, vá diante de Deus, não vá diante dos homens. Não seja aquele que toma a sua própria causa, põe no Senhor. Deixe que Ele tome a tua causa, porque Ele é o justo juiz e certamente Ele fará justiça a você. Para que nós possamos prosseguir, é preciso ter esperança, porque a esperança nos dá essa força para prosseguir diante das incertezas de futuro. Queridos, hoje é um tempo muito peculiar para cada um de nós. Muitas pessoas, você conversa, você vê nas redes sociais. Eu outro dia vi uma postagem de uma pessoa dizendo que já não conseguia nem dormir. Parece que o futuro não vai mais existir, parece que o tempo se resume ao hoje. É como se o tempo tivesse sido comprimido, a gente parece que não passa o tempo. Parece que não vai haver amanhã, e o amanhã parece que é tão cinza, tão sem sentido, como se nós nunca tivéssemos sonhado, nunca tivéssemos feito planos, pensado em casar, em dar em casamento, em fazer festas de aniversário, em comemorar o nascimento de um filho, em comemorar a entrada em uma universidade, em comemorar a graduação de um curso, em comemorar o fato de você ter conseguido um novo emprego, um melhor emprego. Parece que essas coisas perderam um sentido e, queridos, só quem tem esperança vai prosseguir, apesar dessa incerteza que o mundo nos tem colocado. A nossa única certeza está na palavra, irmãos. Deus é que nos garante o nosso futuro. Não são os dados científicos, não é aquilo que a mídia fala, não é aquilo que os homens inteligentes dizem. A única confiança que nós devemos ter é no Senhor. Em Jeremias 31:17 diz assim para nós: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Você recebe na sua vida essa palavra? Há um futuro para você, há uma esperança. Deus, Ele vai te sustentar nesse tempo tão difícil, tão complicado. Ele vai ser aquele que vai te manter firme na sua vontade. No Salmo 37 diz assim para nós: considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Amém? Renove a sua esperança hoje, renove as suas forças diante de Deus. Se agarre ao Senhor e ao futuro que Ele tem para você. O futuro não será incerto se a nossa confiança for certa no Senhor. Se nós nos dedicarmos a acreditar na sua proposta de eternidade. Porque por mais que muitos de nós não tenhamos um futuro nesta vida, meu irmão, nós temos o futuro na eternidade. Esse ninguém poderá nos roubar. A Bíblia diz que se eu esperar apenas nesta vida, eu serei o mais infeliz de todos os homens. A nossa alegria está na eternidade. E é isso quem deve nos encher nesse tempo de tanta coisa ruim. Deus continua a nos olhar. Provérbio 23:18, o texto que estamos usando por base, diz assim: se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Eu sei que existe muita instabilidade nos planos humanos, mas existe uma total estabilidade nos planos que vêm de Deus. Acredite, meu irmão, você tem esperança para resistir, para investir, para construir e para prosseguir com Deus em rumo aos seus melhores e maiores anos sobre esta terra. Fique firme, não desista. Deus é contigo. Ele é aquele que te sustenta, que te enche de esperança para prosseguir. Apesar de tudo, o Senhor é contigo. Que essa palavra possa abençoar a tua vida, te dar direção e possa te instruir em toda a verdade. Que o Senhor te sustente nesse tempo de tantas trevas e traga luz à tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique em paz em nome de Jesus.